imagina você ficar preso no tempo e viver todos os dias a data que você mais odeia. O que você faria nessa situação? Oi, morceguinhos, eu sou a Lili, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai fazer o segundo vídeo do nosso especial de Natal, que tá bem legal. Hoje a gente vai analisar Tudo Bem no Natal que Vem, um filme original na Netflix que foi lançado em 2021, protagonizado pelo Leandro Hassum, que muita gente compara com o Adam Sandler, dizem que ele é o nosso Adam Sandler brasileiro, mas que pra mim é muito mais engraçado. Inclusive, esse filme é muito comparado com o filme Clique, do Adam Sandler. A temática de você vivenciar anos da sua vida, ver o tanto de merda que você vai fazer, e aí ver que você vai se dar mal, e ter a oportunidade de voltar no tempo pra corrigir os seus erros. É uma temática do Clique, né? E também me lembrou muito os Fantasmas de Scrooge, que eu também vou trazer aqui no canal esse mês, galera. Tudo Bem no Natal que Vem é um filme que conta a história do George. Eu já ia falar George, esqueci que é um filme BR. E ele já começa narrando o filme pra gente, contando que ele odeia o Natal e o porquê que ele odeia o Natal. Na verdade, ele nasceu no Natal. Eu acho que se ele não tivesse nascido no Natal, talvez ele não odiaria tanto assim a época, né? E desde criança ele já não gostava, porque não dava pra comemorar o aniversário dele, né? E aí, com o passar dos anos, ele foi não ligando mais pra essa data, foi viajando, passando em outros lugares, tudo mais, não comemorando, até que ele conheceu a Laura, que é a pessoa por quem ele se apaixonou e criou uma família. Só que aí não tem como escapar do Natal, né? Porque a Laura gosta do Natal e as crianças também. E aí eles têm 2 filhos, né? E aí os filhos deles são o Leozinho, que é um pouco mais velho, e a Aninha. E aí logo no começo do filme, além de narrar tudo isso, mostra ele indo ao supermercado. Eles moram no Rio de Janeiro, então é um lugar super quente. A época é quente também. E aí mostra o shopping super lotado, o supermercado super lotado, com aquelas filas imensas, e ele todo estressado comprando os presentes das crianças. Então assim, parece que dá tudo errado. E aí no começo do filme, apesar de tudo isso, mostra que é uma família muito amorosa, né? Porque a Laura compra um bolo pra ele de aniversário, e aí ela fala o quanto que ela e as crianças amam ele e tudo mais. Então dá pra ver que tem uma boa conexão ali. E aí à noite chega a véspera do Natal, e aí a família da Laura que vai encontrar, né, com eles, vão comemorar junto com eles. A família do Jorge não aparece, né? Ele só fala com o pai dele no telefone algumas vezes. E aí a gente conhece a família da Laura, que é extremamente grande, né? Tem muitas pessoas e tal. E aí vai mostrando como que é a família tradicional brasileira, cheia de pessoas, né? O tio que faz aquela piada do pavê, a irmã que tá sempre com um namorado novo. Então, assim, estão sempre as mesmas frases. Aí eles assistem Roberto Carlos. Então, assim, aquela coisa muito tradicional que revela a época também, gente. Porque esse ano, o inicial dele se passa em 2011. Tem um personagem que é um pouco importante nessa trama também, que ele não tem fala nenhuma praticamente. É o vô Nhanhão, que ele é avô da Laura, né? A esposa do Jorge. E aí ele sofreu um derrame, então ele não fala nada, ele fica só quietinho ali e ele mora com a família deles por um tempo. E é mencionado que ele, quando era mais novo, ele se vestia de Papai Noel, né, em algumas festas, ele se vestia de Papai Noel para as crianças e realmente acreditavam que ele era o Papai Noel de verdade, né, de fato. E aí a gente vê como que tá sendo o Natal deles, né, a comemoração. Tem o irmão da Laura que acaba pedindo dinheiro emprestado pro Jorge, né, pra ser um investimento. Ele fala que a grana tá difícil, né, e tudo mais, e ele agora tá com um novo investimento. E aí o Jorge empresta o dinheiro pra ele. Essas pequenas coisas vão ser importantes no decorrer da trama, tá, gente? Então, assim, é aquele tipo de filme que a gente tem que ficar prestando atenção nos sinais, sabe? A filhinha dele, por exemplo, a Ana, ela sempre pede pra ele assistir junto com ela o filme do Shrek, né? O especial de Natal do Shrek. E ele, filha, tá bom, já eu assisto com você. E, tipo, só fica por isso mesmo, sabe? Então, esses sinais são muito importantes. E aí tá indo tudo bem, até que rola uma briga lá na família dela, porque tem um tio dela que sai correndo com o peru e tudo mais. É muito engraçada essa cena. E aí, o namorado da irmã dela, que iria vir vestido de Papai Noel para as crianças, não vai vir mais, porque eles terminaram naquela noite. E aí a Laura surta e aí ela fala, bom, então vai você mesmo, Jorge, se vestir de Papai Noel. Gente, ele que mais odeia o Natal, acaba se vestindo de Papai Noel para agradar a esposa, muito fofinho. E aí ele tem que subir lá em cima da casa, né, para poder aparecer para as crianças e fingir que tá jogando os presentes pela chaminé. Só que com isso ele é muito atrapalhado, ele acaba caindo de lá e batendo a cabeça. O Jorge acorda como se nada tivesse acontecendo e tudo mais, né? Ele lembra de ter batido a cabeça, mas só isso, ele não tá nem com dor, ele acha até estranho. A partir desse momento, quando o Jorge acorda, aliás, toda vez que ele vai acordar, ele já começa no looping temporal, porque
ele percebe que já é 2012, tipo, é Natal de 2012. Passou um ano inteiro e ele não percebeu, e ele não se lembra de nada, e ele entra em desespero. E aí a Laura acalma ele, né, e tudo mais. Ele tem a brilhante ideia de fazer as crianças baterem na cabeça dele de novo, porque aí com isso ele vai voltar a se lembrar de tudo. E é muito engraçado, mas aí ele tem que viver aquele Natal novamente. Então pra ele é o segundo dia consecutivo de uma véspera de Natal. E aí ele passa com a família da Laura de novo. E aí são as mesmas frases que acontecem, o irmão dela pede dinheiro de novo. Parece que tudo se repete, sabe? Todos os anos as pessoas vão agir das mesmas formas e falar as mesmas coisas. E as coisas boas que ele percebe é que ele foi promovido no trabalho, agora ele tá com mais dinheiro, agora ele está empregada, agora ele trocou de carro. Então ele só consegue ver essas coisas boas que ao longo do ano ele conquistou, mas assim, infelizmente ele tá mais distante da família. A Laura fala pra ele que o filho dele reprovou de ano. Não é uma coisa que pega muito ele, né? Ele fica meio assim na hora, mas depois que ele descobre que ele foi promovido, ele até esquece esse detalhe. Ah, um pequeno detalhezinho que eu esqueci de contar pra vocês é que um pouco antes dele subir lá em cima, que ele já tá vestido de Papai Noel, o vô Nhonhão acaba falando com ele, tipo, ele não fala nada há anos, e ele acaba olhando pro Jorge e falando que logo mais ele vai descobrir pra que serve o Natal. E aí o Jorge passa o segundo Natal com a família da Laura, e aí ele acorda, ele fala, não quero mais passar Natal nenhum com a sua família. Aí ela fala, eu prometo que esse foi o último. E aí quando ele acorda já é 2013, então mais um ano passou. Como eu falei pra vocês, ele vive esse looping temporal. Quando ele acorda, ele pede pra Laura pra ir no médico, só que ela mostra que eles já foram no médico, né, no decorrer do ano, e claro que eles não se lembram. E aí nos exames não deu nada, e aí ele começa a falar que é uma praga de Natal. E aí pra não acordar e passar por mais um Natal, o Jorge decide acordar um pouquinho antes, e aí ele toma um remédio pra dormir. Um remédio, assim, fortíssimo, e aí ele deixa um bilhete pra Laura não acordar ele, porque ele não quer acordar naquele Natal. E aí ele faz isso, só que assim, ele faz isso durante anos. Então assim, só pra vocês entenderem, não é que ele fica dormindo pra sempre, né? Uma nova personalidade assume o corpo dele durante um ano inteiro, e aí que ele não se lembra, e aí no Natal ele acorda. E aí pra não acordar e viver apenas o dia do Natal, que é uma data que ele detesta, ele acaba tomando remédio pra dormir, então ele passa o dia inteiro na cama, né? Ele não comemora com a família. Enquanto tá todo mundo lá comemorando, ele vai ficar dormindo. E aí se passam anos. Até que a Laura tira o despertador, né? Quando chega um certo ano aí. E aí ela acorda ele e ela fala, você ia se esconder até quando? Aí ele fala, Natal de novo, não sei o que lá e tal, né? Me dá aí o remédio que eu vou dormir. E aí ele pergunta que ano que nós estamos, ela fala 2021. Então, tipo assim, gente, isso começou em 2011. Já estão em 2021. E aí ele quer voltar pra cama de novo, só que ele desiste quando os filhos dele entram pelo quarto, e os filhos dele já estão enormes, né, já estão grandes, já estão adultos praticamente. E aí quando ele vê essa cena bonita, ele desiste, e aí ele abraça os filhos dele e tudo mais, e aí ele decide passar esse Natal com eles. Porque assim, diferente dos outros, nesse Natal acontece algumas coisas bem importantes. Por exemplo, o Jorge, ele acorda com um bigode, e ele fala, nossa, eu detesto bigode, como assim? E aí a Laura fala, bom, eu também não detesto, mas você gosta, né? Essa nova personalidade sua gosta e tudo mais. E aí ele descobre que ele fez algumas cirurgias também e tudo mais. E aí no Natal, gente, rola algumas interações um pouco diferentes das dos anos anteriores. Por exemplo, o irmão da Laura vai meter o louco pra ele falando que já pagou ele, só que, tipo, tá metendo calote, né? E aí também... Nessa cena, ele fala com o pai dele, se eu não me engano, ele fala com o pai dele, e aí ele percebe que ele não vê o pai dele há muito tempo. E aí, uma outra pessoa que liga pro Jorge é a Márcia, que é a secretária dele. E aí ele fala, nossa, que estranho, né? Eu nem sei quem é ela e tal, tipo, nem sei o que eu falo, eu vou atender, mas não sei o que eu vou falar. E aí, gente, a gente descobre que ele tá tendo um caso com a Márcia, infelizmente. Ela grita com ele, ela pede pra eles se encontrarem ali num barzinho próximo, e aí ele sai e vai encontrar com ela. E aí ele fala, olha, eu não tenho nada com você, não sei o que lá, eu nem te conheço. Ele tenta explicar pra ela, só que ela não acredita e ela fica um pouco surtada. E aí que ele percebe que eles estão juntos há 4 anos. Tipo assim, ele tá traindo a Laura há 4 anos. E essa parte dá uma pesada no clima, ele fica bem reflexivo. E aí, antes de dormir, ele pergunta pra Laura como que eles estão, sabe? E aí, dá pra ver que ela tá meio dane-se pra isso, sabe? Ela não tá dando muito mais importância pros dois. Até porque eu acho que nesse ponto do filme, ela já sabe
que ela tá sendo traída, só que ela não tá sendo traída pelo Jorge que ela conheceu, pelo Jorge que ela ama, ela tá sendo traída por essa nova personalidade dele, então ela não consegue nem fazer alguma coisa nessa situação, sabe? Aí ele pergunta pra ela, por que você resolveu me acordar hoje? E aí ela fala que sente muita falta da forma que ele olha pra ela, tá sentindo falta do Jorge de 10 anos atrás, sabe? Então, assim, quando ela fala isso, dá mais ainda a entender que ela sabe do que tá acontecendo entre ele e a Márcia. Quando o Jorge acorda no dia seguinte, acontece um pesadelo, porque ele não acorda na casa dele, ele acorda num apartamento super chique e tal, com a Márcia, gente. Isso aqui é muito engraçado, é apavoroso, mas ao mesmo tempo muito engraçado, porque a Márcia, ela é interpretada pela Danielle Winitz, que fez, tipo, muitos filmes já com o Leandro Hassum, e eles são muito bons juntos, né? Ela é, além de ser linda e ótima atriz, tipo, eu acho que ela entrega muito nas cenas de show, nas cenas de comédia, as expressões que ela faz. Eu acho ela lindíssima e muito engraçada. E aí ela aparece com uma roupinha de Mamãe Noel sexy, assim, com o café da manhã pra ele. É muito engraçado. E aí ele descobre que ele tá divorciado da Laura, gente, socorro. E aí eles estão morando juntos já faz alguns meses. Ele surta com isso, ele tá de bigode, porque quem gosta do bigode é a Márcia. Ela é do tipo que só gosta de coisas fitness e light e tudo mais, então ela só dá esse tipo de coisa pra ele comer. E aí nessa cena ele, né, quer voltar e tal pra casa dele, só que ela fala, não, você não vai me escutar, você vai escutar você mesmo. E aí ela mostra um vídeo pra ele que é extremamente engraçado, que é a personalidade dele, mostrando como que é a nova vida dele, sabe? E ela filmando como se fosse um filminho mesmo. E aí é engraçado porque enquanto ele tá contando tudo isso, ele tá lendo, ele tá literalmente lendo um texto que a Márcia escreveu e ele parece um robô falando, sabe? Muito caricato, assim, é muito engraçado. E aí ele mostra o quanto que ele é incrível, que ele é bem sucedido no trabalho, e mostra ele de terno, mostra ele tomando um suquinho, assim, aí ele, toda a cena, ele vai dar um sorrisinho, assim, pra câmera, pra mostrar o quanto que ele é bem sucedido, e aí mostra ele jogando golfe com os amigos, mostra ele bebendo, mostra ele se alimentando, ele comendo um cereal lá, como se fosse um alpiste, e a Márcia do lado, sempre. É muito legal, gente, é muito engraçado de ver. Aquela coisa bem caricata, aquela coisa bem de rico mesmo, sabe? Mostrou que ele agora é muito bem sucedido e aquele padrão, assim, de rico, sempre de terno. Ai, gente, é muito bom, é muito bom. Aí, vendo esse vídeo, ele entra em desespero e aí ele sai e aí ele se joga lá do prédio. Só que, tipo, não era um andar muito alto, né? Então ele fica bem. E aí nós já corta pra cena da Márcia trazendo ele de volta pra casa, né? Ela dirigindo e ele todo estrupiado. E aí mostra ele chegando em casa pra ver os filhos dele e tudo mais. E aí ele passa esse Natal aí com a família da Laura, né, com os filhos dele e tudo mais. Só que quando ele vai falar com as pessoas, todo mundo rejeita ele. A mãe da Laura, inclusive, fala que odeia ele. E claro, né, ele traiu a filha dela, né, ele teve um caso durante um tempo, agora eles são divorciados. Então é normal as pessoas agirem assim com ele. E aí tem uma cena muito engraçada que ele vai falar com o filho dele pra ver como que o filho dele tá. E aí o filho dele inventa que ele foi expulso da faculdade por porte ilegal de drogas. E aí que ele foi preso. Mano, ele inventa umas coisas muito engraçadas. E aí as cenas do Leandro Hassum acreditando, né, no filho dele. É muito engraçado, é muito bom. E aí o filho dele fala que agora tá no funk. Aí ele começa a cantar funk, a dançar até o chão. Mano, é muito boa essa cena. E aí ele era só zoeira, ele fala que ele tá ótimo, que ele passou na faculdade, né? Ele já acabou a faculdade, inclusive, e agora ele já tá trabalhando na área, enfim. E aí o Jorge vai até a Laura pra falar com ela. E aí ela fala que ela já esqueceu ele, que ela já tá em outra, né? Que não tem nada mais entre eles, que eles não se amam mais, ela deixa isso muito bem claro. E aí ela fala que ela tá namorando um cara assim, tipo, mais velho, um cara grisalho, né? E tudo mais. E aí é muito bom porque chega o namorado dessa irmã dela, que tá sempre com um namorado novo, e aí ele vai abrir a porta e ele acha que é esse cara, mas na verdade é o namorado da irmã dela, e aí ele bate no cara, é muito bom. E aí uma cena que pesa um pouquinho o clima é que eles descobrem que aquele tio da Laura, que tava sempre fazendo aquelas piadas do pavê, ele faleceu, tipo, tem um mês, é bem recente, e aí pesa o clima total na hora. E com o passar do tempo, com o passar dos natais que vai mostrando no filme, a gente vê a casa ficando mais vazia, tipo, as crianças crescendo, então não tem mais crianças, sabe, correndo pra lá e pra cá. A gente vê realmente a casa vazia com o passar dos natais, sabe? E
É muito interessante de ver isso, porque parece que hoje em dia tá muito mais assim. Mesmo que, claro, as famílias mudam, né? Com o passar dos anos, a nossa família vai mudando as pessoas que vão entrando, pessoas que vão saindo. Mas é muito interessante de ver que parece que há anos atrás os nossos natais eram muito mais alegres, né? E hoje em dia não tá mais assim. Hoje em dia a gente tem que se esforçar um pouquinho pra fazer o Natal ficar legal. Depois, o Jorge vai falar com a filha dele, né? Que ela vai limpar o machucado da mão dele por causa da briga. E aí ele pergunta como que eles estão. Ela fala que demorou um tempo pra ela se acostumar com essa nova personalidade dele. Mas que eles se dão bem, sim, que eles se falam todos os dias, eles ainda têm uma conexão. E aí, novamente, é mencionado o Shrek, que ela fala que ainda gosta desse desenho, é muito bonitinho de ver. E aí ela fala que, na verdade, a mãe dela não tá com ninguém, ela até tentou sair com esse cara, mas, tipo, nunca rolou nada. E aí ela fala pra ele fazer alguma coisa diferente, tipo, ele só tem um ano, ele só tem um dia no ano, mas que é pra ele tentar fazer alguma coisa, que não é pra ele desistir da mãe deles. Aí depois disso tá chovendo e a Márcia vem buscar ele, né, na casa deles, e aí a Laura, é muito legal de ver, porque a Laura tá assim, toda lindíssima, segurando o guarda-chuva assim, olhando pro Jorge, e aí atrás a Márcia aparece de carro pra ir buscar ele, toda agressiva, ela grita com ele pra entrar no carro. E aí nessa cena, antes de entrar no carro, ele sai correndo e beija a Laura. E aí ele fala, por favor, não desiste da gente. Tipo assim, um pedido de ajuda pra que ela também faça alguma coisa pelos dois, né? Porque ele só tem um dia e não é o suficiente pra salvar o casamento deles. Quando o Jorge chega em casa, a Márcia fala pra ele que isso acabou e que no ano seguinte eles vão acordar num lugar totalmente diferente, que eles vão ir embora do país, que eles vão acordar em Nova York, que era pra eles terem feito essa viagem, inclusive, desse ano. E aí ela fala, eu vou te deixar bem longe da sua família. E aí ele surta. E aí ela fala, não, quer saber? Eu vou fazer a gente ir pra uma ilha deserta. Tipo, você não vai ver nunca mais sua família, sabe? Você vai acordar numa ilha deserta. E aí, no ano seguinte, ele acorda, tipo, num lugar maravilhoso, gente. É muito lindo lá. Tipo, águas cristalinas, assim, cheio de quartinhos, assim, muito legal. Tipo, no meio do mar mesmo, sabe? Só que é um resort no meio do mar. E aí ele acorda lá e aí ele surta. Ele entra pra dentro e aí ele vê alguém tomando banho e ele começa a falar, Márcia, eu amo minha mulher, eu vou embora agora, nem que eu tenha que pegar um navio, nem que eu tenha que fazer qualquer coisa. Eu vou embora porque eu amo a minha família, eu amo minha mulher, eu amo a Laura. E aí a Laura sai lá de dentro e aí ela fala, que legal, continua falando isso, vai, continua falando. E aí ela conta pra ele o que aconteceu, que ele não tá mais com a Márcia, que demorou um pouquinho, eles voltaram no meio do ano a ficar juntos, e aí demorou, ela persistiu, mas deu certo e aí eles estão juntos, gente. E aí eles passam aquele Natal juntos, porque, tipo, só os dois no caso, porque ela fala, a Aninha tá no namorado, né, o Leozinho viajou pra Austrália, então agora são nós dois. E aí ele fala, a gente podia fazer uma coisa diferente todo ano, a gente podia viajar pra algum país, né, diferente. Alguns natais a gente passa com as crianças, né, elas passam com a gente. E aí a ideia rola, e aí mostra mais um looping acontecendo, só que diferente do começo do filme. Cada ano que vai passando mostra que eles passaram em países diferentes. É muito legal de ver essa dinâmica. Algumas vezes as crianças estão juntos e algumas vezes são só os dois. Aí tem um Natal que ele acorda, né, na casa deles mesmo, lá do Rio de Janeiro, e aí ele fala, bom, o que aconteceu? Por que eu não acordei em algum país diferente? E aí a Laura leva ele pra conhecer o netinho dele, porque a Aninha teve um bebê e é muito fofinho, gente, é muito linda essa cena. Eu gosto muito desse filme porque ele tem aqueles picos de comédia, mas também tem aqueles picos de cenas emocionantes, então tem aquele equilíbrio que eu gosto bastante. E aí, depois de conhecer o netinho dele, ele vai se informar um pouco mais com a Laura sobre como que tá as coisas e tudo mais. E aí é muito engraçado porque ele tá brincando com o cachorro dele e aí ele descobre que não é mais o cachorro dele, que é, tipo assim, é o terceiro da geração do cachorro que ele tinha. Então, tipo assim, o cachorro morreu e aí ele só foi ficando com o filhote do filhote e tudo mais. E aí é muito engraçado de ver essa cena. Ele fica chocado que a Laura fez isso com ele, né, de não ter contado, mas ela fala, é sempre tanta coisa pra contar que eu acabei esquecendo. E aí, naquele mesmo dia, né, da véspera de Natal, tem um cara que sempre pede caixinha, né, que é um cara que trabalha ali na rua das casas, do condomínio, da casa do Jorge. E aí, aquele irmão da Laura que sempre pedia dinheiro pra ele, tipo, todo ano, todo Natal ele pedia dinheiro pra ele,
Ele chega num carrão, tipo, ele ficou bem de vida vendendo capa de tornozeleira eletrônica. E aí ele fala pro Jorge, bom, vou devolver o seu dinheiro. Aí ele passa um cheque, ele fala, bom, tá aqui, muito obrigado por tudo e tal. O Jorge nem abre o cheque e ele fala, ah, não precisa. Aí esse cara da caixinha aparece e o Jorge acaba dando pra ele de Natal e fala, ah, tá aí pra você. Ele nem olha, gente. E aí o cara abre, sai todo feliz, todo empolgado. E aí o irmão da Laura fala, Jorge, tinha R$1 milhão nesse cheque. Pelo amor de Deus. E ele sai correndo atrás dele. E aí eles vão passar o Natal juntos, né? Vão comemorar ali o Natal juntos. E aí, quando eles vão tirar uma foto, gente, acontece uma das cenas mais tocantes do filme, que é ele vai abraçar a filha dele e aí o cabelo dela cai, ou seja, era uma peruca, e aí ela mostra que ela tá com câncer. A cena pesa um pouquinho e aí já corta pra ela e o Jorge encostados assim no berço do bebê pra tentar fazer o bebê dormir e conversarem. E aí ele tá chorando. Cara, essa cena, na época do filme, eu via em tudo quanto é lugar, assim, porque, tipo, ela chamou muito a atenção. Esse filme, na verdade, ele chamou muito a atenção no Netflix. Ele ficou, tipo assim, um dos primeiros lugares da Netflix, eu lembro, nessa época. E, assim, nessa cena, o Leandro Hassum arrasa na atuação. Porque, assim, a Aninha fala que... explica, né, que ela tá com câncer de mama. E aí ele fala, igual da minha mãe. E aí ele pergunta de novo como que eles estão. Ela fala que ele liga pra ela todos os dias, que eles se dão muito bem, que ela gosta muito disso. E aí ela fala, bom, agora eu tô um pouco cansada, né, vamos dormir? E aí ele começa a chorar, ele fala, não quero dormir agora. Eu vou colocar aqui a cena pra vocês verem, que é muito melhor mostrar do que eu falar pra vocês. E aí eu tenho certeza que, em comparação com a Dan Sandler, ele não iria conseguir fazer uma cena tão tocante assim, de expressão facial, uma cena que ele chora assim. Eu sei que tem filmes dele que são bem emocionantes, que eu já assisti, mas aí é o filme em si, a história e tudo mais. Agora eu estou falando de atuação. O Leandro Hassum arrasou aqui, gente, arrasou. Ele conseguiu entregar muito bem uma cena super emocionante, que assim, nossa, me acabei de chorar nessa cena. Vou me deitar também, vamos. Eu não quero dormir agora. Claro, pai. Que cabeça minha, né? Ele fala que ele não quer dormir porque, claro, ele não sabe se ele vai acordar no dia seguinte e ver a filha dele. E aí eles vão assistir ao filme do Shrek, aquele filme que ela sempre quis que ele assistisse e ele nunca viu com ela. E aí eles acabam dormindo no sofá. E aí quando ele acorda no dia seguinte, ela não tá mais ali, tá só a Laura com o bebê. E é muito, muito top, porque, assim, a cena não precisa ter falas pra poder ser tocante, pra ser emocionante. Só o fato dele acordar e não ver a filha dele ali, fica aquele silêncio já, mano, é muito bom. Tanto que quando o Jorge acorda nesse dia, ele acorda com um bilhetinho da Laura falando, eu vou entender, né, eu vou te entender se você não quiser acordar, basicamente isso. E aí ela deixa o remédio ali, ou seja, se ele quiser, ele pode voltar a dormir pra não ter que sentir a dor do luto, mas aí ele decide não tomar o remédio, e aí é quando ele vai encontrar a Laura, e aí vê que só tá a Laura e o bebê ali. Aí nós temos o último Natal desse filme, que é mostrado, e como eu falei pra vocês, ao longo dos Natais a gente vê a casa ficando cada vez mais vazia, e aí nesse Natal tá extremamente vazia. E aí o pai do Jorge aparece, né, ele fala que ele também não comemora Natal depois que a mãe do Jorge faleceu. E isso é muito normal, né, de acontecer na nossa vida, da gente não querer mais comemorar o Natal por conta de alguém que gostava muito, que não está mais com a gente. E aí eles conversam um pouco, e aí ele fala, não, esse negócio da minha amnésia, tipo, é real pra mim. Todos esses anos é como se tivessem passado uns 20 e poucos anos, eu não via a minha vida passando. E aí o pai dele fala que todo mundo tem essa sensação também, o que é real também, né, gente? E aí quando o pai dele sai, o vô Nhonhão fala com ele, porque o vô Nhonhão está vivo ainda, gente. Esse cara permanece. O Jorge desabafa assim, eu podia ter feito tudo diferente. E aí ele fala, então pede por isso. Bem na hora, a Laura aparece com o bolo de aniversário dele e fala pra ele fazer um pedido. E aí que ele percebe o que ele tem que fazer. Ele faz um pedido e ele fala que vai ser o maior pedido da vida dele. E aí nós temos a última cena do filme, que é muito legal. Ele acordando novamente em 2011, e aí é como se o tempo não passou.
E ele não se lembra exatamente, tipo, de ter vivido todos esses anos e tudo mais. Ele não se lembra, mas ele acorda com uma sensação extremamente diferente, uma felicidade, uma vontade de comemorar o Natal. Ele até pega no cabelo, assim, da filha dele. E com isso faz até parecer que ele se lembra das coisas, mas na verdade é só aquela sensação boa de querer comemorar, de querer principalmente aproveitar as coisas boas da vida, que ele normalmente não aproveitava. E aí mostra ele indo com as crianças no mercado, agora ele é uma nova pessoa, agora ele comemora, agora ele é super feliz. E aí mostra, inclusive, que ele recebeu um panfletinho de câncer de mama, e aí ele fica com aquilo na cabeça e ele coloca ali o panfletinho ali pra poder se lembrar das coisas importantes, né? Com isso, deixa um pouco em aberto de que a filha dele pode ter câncer, mas agora ela pode se salvar dessa, né? Pode se curar do câncer dela. O filme termina com ele narrando, explicando do porquê que ele gosta do Natal, que ele não sabe, mas que ele sente que é aproveitar todos os momentos da vida e tudo mais. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, morceguinhos. Já deixa o like, se inscreve no canal pra não perder os próximos conteúdos, porque esse especial de Natal tá bem legal. Vejo vocês no próximo vídeo, um beijo!